Foi o Senhor quem nos trouxe. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Vamos ao texto. Aleluia! Glória! Você sabe que eu sei que tem crente pentecostal no culto por causa disso. Quando a gente vê um crente dando glória, a gente se sente na obrigação de reagir dizendo aleluia. E se a gente ouvir ele falando aleluia, a gente já reage dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Gente, Deus confiou ao meu coração uma palavra muito, eu vou chamar de saudação nessa noite. Hoje eu vou trazer uma saudação, porque foi muito objetiva essa mensagem. Você sabe, se você está vindo pelo culto, ouça pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez com a gente hoje? Primeira, rapaz, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui não são de Alphaville? Levantem a mão. Gente, que é isso? Dos que vieram a primeira vez, que não são. Isso. Maravilha, que bênção ter vocês hoje aqui. Essa igreja glorifica a Deus pela sua vida. Glorifique a Deus pela vida dos irmãos que vieram nos visitar. Sois bem-vindos. Então, para você que está aqui a primeira vez, o culto ouça, ele tem uma liturgia com 2 porções bíblicas. E hoje não será diferente. Nós ainda teremos mais uma porção bíblica. Após mim virá um que é maior do que eu, do qual, esse aí eu sou digna sim. Mas, sob a minha responsabilidade, Deus me confiou uma palavra que eu estou até com o riso preso aqui, porque você vai achar engraçado. Eu estava ali pedindo a Deus uma confirmação, e aí Ele falou para mim a palavra de ordem. Eu sempre libero uma palavra de ordem, gatilho, de fácil acesso na sua mente, para você ouvir a mensagem e não esquecer mais daquela palavra. E aí eu disse: Senhor, dentro desse texto, qual é a palavra? Porque eu amo esse texto, eu tenho algumas mensagens nesse texto, mas hoje Deus me mostrou de uma forma que eu ainda não tinha visto, e há uma palavra de ordem nesse texto para essa noite. Verso 1 em diante do capítulo 9 de João diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém, Deus te abençoe, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo, em outras versões, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te. Vai, lava-te. Diga, lava-te. Diga de novo, lava-te. Isso aqui é Jesus falando para aquele homem que estava sendo curado. Vai e lava-te. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se. E o cego foi, lavou-se. Diga, completa para mim por favor, gente. Ele foi e voltou vendo. Isso. Parece até que tu anda vendo isso todo dia. Então os seus vizinhos e os que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este o que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele, mas ele mesmo dizia: sou eu. Diga amém por essa palavra. Agora, qual é a palavra que Deus confiou ao meu coração, que eu quero te pedir para liberar essa palavra de ordem ainda antes de você tomar seu assento? Quando eu disser 3, eu já estou rindo de nervoso. Quando eu disser 3, você vai olhar assim, vai ser libertador essa palavra, tá? Quando eu disser 3, você vai olhar para o seu vizinho e vai dizer assim: vá se lavar. É o que você vai dizer para ele hoje.
Quando eu disser 3, você vai dizer: vai se lavar. É 1, é 2, é 3. Pode falar. Vai se lavar. Vai se lavar. Senta dando glória a Deus porque você acredita, porque você crê. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Gente, eu nunca fiz isso aqui, mas hoje é necessário, para eu não chamar Jesus de Genésio. É necessário. Não aconselho, não acho que isso seja comum, que deva fazer. Deixa eu esconder aqui. Eu também, Jesus. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite já conhecemos essa palavra, mas tem alguém que não conhece esse texto que a gente acabou de fazer menção, no capítulo 9? Só para a gente caminhar juntinho aqui na mesma página e ninguém se perder na aplicação do texto sagrado, que é a boca de Deus falando com a gente hoje, resposta de Deus para a nossa vida hoje. Eu vou te contextualizar aí bem rapidinho, tá bom? Segura só um pouquinho, rapaz. Vocês sabem que eu não vivo sem vocês, né? Você sabe, né? Eu preciso, irmão. Eu sou, é Deus que habita no meio dos louvores e eu andando atrás de Deus no meio de vocês. Mas segura só um pouquinho, que vai ser um café rápido aqui. Mas daqui a pouco eu vou olhar para vocês. Não vem dar uma de sensato não, fica louca comigo, ó. Então só para a gente caminhar junto aqui. Esse homem era cego desde que nasceu. Ele nasceu cego. Então isso aponta para a nossa deficiência. Porque eu não vim aqui falar sobre deficiências externas. Eu vim aqui falar que a verdade é que quando a gente olha para João capítulo 9, e o texto diz que este homem nasceu sendo cego de nascença, num viés profético, numa palavra reflexiva, não é difícil a gente entender que cada um aqui também nasceu com alguma deficiência. Aí você diz: não, Camila, eu tenho todas as faculdades do meu corpo, ou mentais e etc., funcionando dentro de um padrão considerado normal. Só que eu não estou falando dessas. A gente está aqui numa atmosfera espiritual. Eu disse que nós estamos aqui numa atmosfera espiritual. Deus é espírito. Então a gente precisa ver algumas coisas pela perspectiva de Deus. O próprio Jesus, falando, por exemplo, acerca de uma categoria de deficiência, ele vai dizer assim: olha, não são surdos os que não ouvem, mas os que ouvindo não recebem no coração. Ou seja, os que não discernem. Então, quando você olha as coisas por uma perspectiva divina, você percebe que há uma lição em cada texto e em cada circunstância, independente da categoria de deficiência que a gente está lidando aqui. Vou te dar mais um exemplo. Você vai ver, por exemplo, Davi dizendo: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí ele fala sobre uma natureza caída. E eu te pergunto: pode um feto que ainda não nasceu, ou seja, ainda está sendo gerado no ventre da sua mãe, já está pecando? Na prática do pecado, obviamente que não. Mas o que ele está falando? O texto aponta para a sua natureza caída, para a carne, para o pecador ou miserável homem que habita em cada um de nós. E assim sucessivamente. Então, a verdade é que nós já nascemos por causa da queda do homem no mundo, com algumas deficiências que nos atrapalham ao longo do caminho. Coisas que de fato e de verdade vieram por causa da convivência familiar, traumas e coisas que não estão aparentando no físico, mas são continuamente presentes e latentes no emocional, no espiritual, no físico, impedindo a gente muitas vezes de romper em alguma área da nossa vida. Só que quando Jesus passa por aquele homem, Jesus não vê o que ele tem. Eu já disse isso aqui e repito: Jesus vai ver quem ele é. Quem fica olhando para o que ele tem são os discípulos, porque os discípulos apontam para como a sociedade nos vê. E como a sociedade nos vê? Como a sociedade nos julga? Para a sociedade você não é o que é. Para a sociedade você é o que você tem. O que você demonstra que tem caracteriza para quem te olha quem você é. Se eu vejo uma moça toda com uniforme dentro do avião, eu vou entender que ela é uma comissária de bordo, pelo cap dela, pelo uniforme dela. Se eu vejo um homem
trajado de maneira ataviada, carregando um livro de capa preta embaixo do braço. Naturalmente eu olho e penso, olha, eu acho que é um crente indo para a igreja. Se eu vejo uma mulher com um salto alto, um vestido bem exuberante, com certo brilho, um penteado elevado, uma maquiagem mais expressiva, tá óbvio que essa mulher está indo para uma celebração, ela é uma convidada de honra em alguma coisa. Então veja, a sociedade é assim, nós somos apontados e categorizados por aquilo que nós temos. Você vê alguém arrastando um chinelo, com uma canela meio russa, um cabelo um pouco desgrenhado, sabe, embaraçado, esqueci a palavra. Você olha e você pensa, é alguém que está em alguma condição de vulnerabilidade social. Em contrapartida, você vê alguém com um carro 0 do ano, um tênis maneiro, uma bolsa de grife, alguma coisa, você pensa, aquele cara ali já tem uma condição diferente. Isso é visão social. Eu não estou dizendo que é certo nem errado, só estou te falando como é que funciona. Então os discípulos, eles demonstram e apontam para a maneira como a sociedade olha as pessoas que Jesus tem em vista. E aí a gente vai ver se cumprindo na vida desse homem aquilo que também se cumpriu na vida de Davi, quando Deus o escolheu para ser rei de Israel, ainda na casa de seu pai Jessé. Quando Samuel, profeta do Senhor, é enviado a Jessé, o texto vai dizer que ele coloca seus filhos ali, mas Davi não está entre eles. E Samuel, é elevado pela referência que ele tem de Saul, o primeiro rei de Israel, um homem forte, um homem proeminente, um homem que tem um aspecto de realeza. O texto diz que acerca das características físicas de Saul, do ombro para cima, ele sobressaía qualquer homem no meio do arraial, de tão alto e de um porte tão elevado que ele tinha. Aí quando ele vê os filhos de Jessé na mesma categoria, ele olha para um deles que tem essa tipologia aqui, essa característica física que Saul tinha, e na hora, sobre referência do que ele já está acostumado, ele pensa, certamente está diante de mim um ungido do Senhor. E aí a voz do Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer, não te atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, conheço os corações. Então os discípulos, quando olham para aquele homem, só conseguem ver o que ele tem. Completa aí para mim, por favor. Quando eles olham para aquele homem, só conseguem ver o que ele, só que olha como João vai escrever na perspectiva de Cristo. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Os discípulos só veem um cego, mas Jesus vê um homem. Eles só conseguem identificar a deficiência que ele tem, mas Jesus consegue ver o homem por trás das circunstâncias. Essa é a visão de Cristo. Essa é a visão do Evangelho. Que visão é essa, Camila? Você não é o que você tem, mas você terá por causa de quem você é. Quem você é, sua identidade deve estar em prioridade. E é para ela que Jesus está olhando, para a formação do seu caráter. Então Jesus vai passando, enquanto todo mundo vê apenas um cego, ou um homem vivendo numa situação que naquela época lhe era permitida pela lei se tornar um pedinte. Por que que isso era necessário? Porque um homem na condição dele não podia ser contratado para o trabalho. E eu acho maravilhoso, porque quando a gente fala de inclusão, o Evangelho entra nisso também, Jesus entra nisso também, como aquele que compreendia que um homem não podia ser limitado pelas suas limitações, desde que este homem compreendesse a obra da salvação. E aí Jesus vai passando pelo homem. Os discípulos então começam a fazer a pergunta: Rabi, quem pecou? Porque eles acham que aquilo é um karma, eles acham que aquilo é a consequência de alguma coisa que fizeram antes do nascimento dele. E aí eles começam a ter esses questionamentos nada a ver. Rabi, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? E aí Jesus vai dizer, nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a obra daquele que me enviou. Convém a gente trabalhar, ou seja, fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Disse isso e ó, cuspiu no chão. Gente, eu fico imaginando de verdade a condição do cego ouvindo a conversa e daqui a pouco ouvindo. E Jesus não fala nada.
eu só imagino aquela laminha morna. É bom não saber de tudo, porque eu acho que se a deficiência é em outra área que não a visão, e Jesus faz uma lama com cuspe para colocar em cima de uma ferida, por exemplo, se fosse eu não posso falar dos outros, vou falar de mim. Um homem parou, cuspiu, fez lama, jogou em mim, meu irmão. Que isso, irmão? Mas ele não viu nada. Mas eu imagino ele ouvindo aquela conversa, se talvez fosse próxima dele. Jesus então cospe, faz a lama, o lodo, e aplica nos olhos do cego. Jesus vai curar aquele homem com lama. Completa aí para mim, por favor. Jesus vai curar aquele homem com? Jesus vai curar aquele homem com? De novo, gente. Jesus vai curar aquele homem com? Agora vamos lá. Quem vai curar ele? É a lama ou é Jesus? É a lama ou é Jesus? A lama é apenas o como, não é isso? É um meio pelo qual, é um método que ele escolheu. Então, se ele escolheu esse, ele poderia obviamente ter escolhido qualquer outro. Há quem acredite que faltasse formação no globo ocular desse homem, e porque o Senhor nos tirou do pó da terra, acredita-se então que, trafegando nessa via, Jesus trabalha com a lama, com o barro, para lhe restaurar partes físicas que talvez ele não possuía. Mas eu não posso afirmar isso, eu só posso afirmar o que está escrito no texto sagrado. E o que fica claro para mim é que é um método. Jesus está ali trabalhando com aquela lama. E a lama normalmente é associada a coisas que não são boas. Alguém aqui já se lameou se jogou lama em si antes de sair de casa? Alguém aqui já se sujou intencionalmente? Como você acha que ficaria uma noiva que, próximo da entrada da igreja para o dia do seu casamento, um carro passasse e jogasse nela lama? Você acha que ela ia encarar isso com naturalidade? Ah, é só uma lama, tá tudo bem. Não, gente. A lama tem um poder de evidência tão grande, tão grande, tão grande, que eu não chamaria nem de evidência, eu chamaria de denúncia. A lama tem um poder de trazer a atenção a ela, de colocar em detrimento tudo que está ao redor dela, tão grande, que não importa mais o entorno. A denúncia, a maneira como fica evidenciada a área que a lama atinge, ela é tão forte que todo o restante é ignorado. Se você for lameado nas suas vestes ou na sua reputação, dificilmente alguém vai se lembrar de algo que já foi limpo na tua vida. Só vão falar da lama. A lama tem essa característica, e isso traz sobre nós nesta noite uma reflexão. Por que lama? Porque ela traz esse poder revelador de denúncia, de vulnerabilidade. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. De exposição. Aquele homem fica vulnerável, aquele homem fica exposto. E sabe o que eu sinto de Deus de dizer a essa igreja nessa noite? Existem momentos da nossa vida que, para que alcancemos uma visão clara do propósito de Deus, para que sejamos transicionados de uma área de pedintes para uma área de homens e mulheres dignos dentro da sociedade, precisaremos ficar expostos por situações que nos atrapalhavam de levar essa vida temporariamente. É complicado o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Eu sinto que neste ano ainda, Jesus vai passar em revista a nossa vida, e toda a área que está impedindo o nosso crescimento, toda a área que está impedindo o nosso romper, toda a área que está impedindo o seu entendimento da vontade de Deus na tua vida, do chamado de Deus na sua vida, toda a área que está te impedindo de ter clareza, toda a área que está te impedindo de ter passos claros e seguros que apontam para o
teu futuro. Durante 40 anos, esse homem era cego, mas a partir do momento que Jesus entra na vida dele, ele começa a enxergar. Mas antes dele ver que está enxergando, Jesus traz evidência sobre a área da sua deficiência. Jesus expõe a área da sua deficiência. É temporário, mas é ruim. É temporário, mas é desconfortável. É desconfortável, mas é necessário. Por quê? Porque às vezes é melhor doer como nunca para não doer nunca mais. Às vezes é melhor ficar exposto por um tempo para não ter mais que andar escondido. Às vezes é melhor por um pouco de tempo ficar vulnerável, ter que confessar alguma coisa, cumprir uma disciplina, pagar com uma obrigação, responder quem sabe até um processo. Mas Deus está dizendo: a lama é temporária, a cura é permanente. A lama é só um método, é só um processo. Eu queria ter uma palavra diferente para entregar nessa noite, mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus me confiou para esta semana. E assim te diz o Senhor: eu vou te colocar num processo, mas vou ser contigo na transição desse processo. Eu vou fazer uma parte e vou te capacitar para fazer a outra. Jesus joga lama. Quem está entendendo, diga amém. Jesus joga lama. Está entendendo mesmo? Quem está entendendo, diga eu aqui. Jesus joga lama. Gente, vamos falar a verdade. Vamos sair da parte romântica, da visão do milagre, da perspectiva do milagre. É esquisito. Comigo ia ser um problema. É lama. Não é óleo, não é água, é lama. E a misturinha não foi com água, foi com cuspe. Foi com? Não vem de nojinho não, vamos junto. Foi com? Mas veja que não é sobre ser com cuspe, é sobre ter saído da boca de Jesus. Não há nada, não há método nenhum aqui nessa terra que possa superar algo que no método seja produzido dentro da boca do Senhor. Não, você não entendeu, senão você tinha dado pelo menos uns 5 glória a Deus e uns 9 aleluia. Jesus está dizendo: não tema o processo, não rejeite o meu como na sua vida. Ou seja, a maneira como eu vou fazer, a maneira como eu vou entrar, a maneira como por esse... Eu não sei se você está entendendo, mas essa mensagem é profética. Eu não estou com um sermãozinho pronto, bonito ali não, irmão. Eu estou debaixo de um espírito da profecia bíblica. E o que o Senhor está dizendo é: muita gente vai olhar para o que você vai passar por esses dias e vai dizer assim: mas eu não conheço esse trabalhar. Ah, mas isso aí não faz sentido. Ah, mas eu não acho isso comum. Ah, mas eu não acho isso normal. E não é mesmo. Mas como que você vai saber que é um trabalhar de Deus? Por causa dessa quarta-feira você vai se lembrar dessa palavra e você vai dizer assim: é a palavra que Jesus liberou. O que isso significa? Que o meu processo, independente do como, independente da vulnerabilidade, independente do nojinho, independente do quão incomum ele será, uma certeza eu terei por garantida. Qual? Não tem problema. Por quê? Porque ele saiu da boca de Jesus. Jesus falou, Jesus disse, veio dele. Eu vou repetir, veio dele, veio dele. Deus me manda dizer: esse como vem de mim. Este processo você fica, não adianta essa semana, quando algumas coisas começarem a acontecer, você dizer: está repreendido em nome de Jesus, está queimado. Jesus está me mandando dizer: não é obra do diabo. Você vai lembrar que é obra minha. É o meu como. Eu vou evidenciar aquilo que não pode mais te paralisar, e vai sair da minha boca. Me ajude a pregar nessa noite. Olha para os 2 ou 3 aí e diga: se vem da boca de Jesus. Me ajude, vamos, diga: se vem. Vamos, se vem da boca dele. Pode receber. Pode receber. Pode receber.
porque a saliva dele é mais potável do que qualquer água cristalina. Aquilo que sai da boca de Jesus é mais limpo do que qualquer fonte. Ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Para quem recebe é cuspe, mas no mundo espiritual eles sabem, saiu da boca daquele que limpa, saiu da boca daquele que cura, saiu da boca daquele que salva, saiu da boca daquele que é santo, saiu da boca do verbo encarnado, saiu da boca daquele que não falha, saiu da boca do acha, saiu da boca aonde tudo lhe obedece quando ele manda. Se veio da boca dele, por mais que te exponha, receba o método, entra no processo, aceite o que ele liberou. Vai ter gente te catucando, vai ter gente te mandando mensagem de WhatsApp, e-mail, torpedo. Pode guardar o que eu estou dizendo. Essa palavra pode não fazer sentido agora para o teu contexto, mas daqui a poucos dias, como um quebra-cabeça, ela será uma plataforma para você andar seguro. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Aguarde. Sobre a você vive pedindo para mim palavra. Estou falando aqui na primeira pessoa, não é Camila, é o Senhor na minha boca. Você vive pedindo para mim resposta, vive pedindo para mim direção, vive pedindo para mim alinhamento, mas odeia meus métodos. Você odeia meus processos. Você quer que eu haja, mas quer me dizer como eu tenho que agir. Você quer que eu haja, mas quer me dizer por onde eu tenho que vir. Você quer que eu haja debaixo dos seus métodos, mas poderia o barro dizer ao oleiro: porque fazes assim? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o vaso não pode dizer ao oleiro: porque trabalhas assim? É assim que vocês são na minha mão. E assim me manda dizer o Senhor: do mesmo jeito que eu mexo no barro, eu mexo na tua deficiência. Do mesmo jeito que eu mexo no barro, eu transiciono a sua vida. Do mesmo jeito que a minha criação não pode contender comigo, você não pode mais resistir aos meus métodos. Aceite. Veio da boca do haja. Isso que no momento te deixa desconfortável. Eu estou falando de cuspe, tá? A comparação aqui é essa. Quem está ligado comigo, diga amém. Quem está entendendo isso aqui, diga eu. É disso que eu estou falando, irmão. Se eu pego o cuspe agora e coloco em você, aonde você vai ficar confortável? Aonde você vai ficar bem? Como é que você vai continuar esse culto aqui com tranquilidade? Só que não é sobre ser cuspe, é sobre de onde ele veio. Se veio da boca dele todo incômodo, é suportável, é maravilhoso, é necessário. Vai ter gente louca, saindo do culto hoje dizendo: cospe aqui, Jesus, cospe aqui, cospe aqui, Jesus, cospe aqui. Aleluia. Eu já estou vendo o Espírito Santo trabalhar no interior de alguns aqui. Gente que estava resistente ao método e agora já está dizendo: pode trabalhar como tu queres, Jesus. Quer tocar, toca. Quer expor, expõe. Quer amassar, amassa. Quer espremer, espreme. O que eu quero é transicionar. Há uma palavra de ordem nessa noite e a palavra é transição. Eu vou te transicionar. Agora, tem que aguentar o desconforto, tem que aguentar o método, tem que aceitar o como. Se não aceita, o culto acabou para você aqui agora, porque tem que aceitar. E eu percebo que esse homem acolhe essa lama. Ele acolhe essa lama. Só que isso não significa que é agradável, nem significa que é confortável. E o próprio Jesus tem consciência disso, na condição daquele ser humano. Ele diz assim para o cego, para o homem: olha como é que a sociedade não presta.
Ele diz assim para aquele homem: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que foi a palavra que a gente abriu aqui, né? Qual foi a palavra? Mas qual foi a palavra que eu pedi você para dizer? Foi isso que eu pedi você para dizer? Esse ali mora lá em casa, não é possível. É dessa maneira, vai se lavar. Foi lava-te, porque a gente está falando de muitos anos atrás. Hoje seria, vai se lavar. Por que vai se lavar? A gente só lava o que, gente? Não tem medo não, é o método, é isso mesmo. Depois que expõe, começou, termina. Aí Jesus vai dizer para ele: vai se lavar. Lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Qual é o significado do tanque? Ou seja, eu não estou indo ali para fazer qualquer coisa. A condição daquele homem aponta para o significado desse tanque: enviado. Eu fui enviado aqui. Por quê? Porque eu estou sujo, porque eu estou com lama, porque eu acabei de me submeter a um método poderoso que vai mudar a minha vida, mas que é extremamente desconfortável. Eu tenho para mim, isso aqui sou eu que sempre imagino quando leio esse texto. Eu tenho para mim que esse cego, que era conhecido por todo mundo ali, quando ele vai passando em direção ao tanque, pessoas certamente tentavam o ajudar ali, dizendo: ó, você tá sujo. Ei, moço, sou eu que estou falando isso. Porque se você visse uma pessoa com o rosto enlameado, não é natural a gente emitir uma opinião sobre aquilo ali, a fim até de ajudar a pessoa. Só que ele está indo em direção ao tanque. Veja, ele está enlameado, mas ele está na direção certa. Jesus jogou a lama, mas também deu a... Eu imagino então, se eu estou lá, aí eu fico imaginando, sabe? Às vezes eu faço isso. Eu fico imaginando eu na cena dizendo assim para o homem: ô irmão, tá sujo aí. E aí eu imagino o irmão dizendo para mim: fica tranquilo, porque quem jogou a lama também me disse aonde que lava. Deus está precavendo. Deus está... Você é para aplaudir? Vamos aplaudir juntos de uma vez só, gente. Isso, mistura com glória a Deus e aleluia, que esse é o barulho que o céu gosta de ouvir. Então veja, aquele que joga a lama também me diz aonde tem a água para eu me lavar. Então olha que didático, olha que didático. Jesus jogou a lama, mas já está dando para ele uma direção de onde se tira aquela lama, porque é desconfortável. Não é porque o método é de Deus que ele vai ser agradável. Não é porque o método é de Cristo que ele vai ser tranquilo, é complicado. Então Jesus joga a lama e já dá a direção. E esse homem vai em direção então ao tanque de Siloé. E ele vai lá lavar o rosto dele. E a direção é clara: lava-te no tanque de Siloé. Quando ele chega no tanque, meu irmão, obviamente, rapidamente, ele vai lá encher a sua mão de água e vai lavar. Aí ele vai lavando. Aí eu te pergunto: esse homem já estava curado, mesmo quando estava enlameado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que ele sabia que estava curado? Porque nesse dia o método do milagre foi curar ele com lama. Quem aqui já fechou o olho e percebeu o reflexo de luz mesmo de olho fechado? Sinal que você está enxergando muito bem, está tudo funcionando aqui. Porque isso é muito natural. Você pode estar dormindo. Se a gente abrir a cortina e tiver um sol bem bonito lá fora, é quase que natural você começar a querer abrir os olhos. É um reflexo de luz, ainda que seus olhos estejam fechados. Como é que Jesus curou esse homem? Jogando lama junto com barro. Então ele já estava enxergando, mas não possuía nenhum reflexo de luz, porque ele tinha uma cortina de lama tapando sua pálpebra ou cobrindo os seus olhos. Por isso era necessário que ele fosse se lavar. Então, compreendendo isso, perceba e responda com ainda mais firmeza: quando Jesus joga a lama, o homem já está curado, sim ou não? Porque quem cura ele não é a lama, quem cura ele é a mão de Jesus. Então eu vou perguntar a última vez: ele já está curado, sim ou não? Sim ou não?
Mas ele sabe que está curado? Por isso, o se lavar não é com Cristo, porque com Cristo é o curar. Esse homem poderia se curar? Não. Então isso eu vou fazer. Eu quem? O Senhor Jesus. Eu vou te curar. E curou ele com a lama. Agora, para ele saber que ele já está curado, o que ele vai ter que fazer? Olha de novo aí para o vizinho e diz: vai se lavar. E se eu terminar essa mensagem aqui agora dizendo para você que você passou de janeiro a agosto pedindo por coisas que já foram liberadas, só que eu estou sentindo uma graça, um temor, eu estou sentindo um empoderamento. Não é todo dia que eu sinto assim não, gente, mas eu estou sentindo um empoderamento, sabe? Como se nós fôssemos nesta noite autorizados a transicionar, a atravessar, sabe? De peito aberto aí pra cima. Se tem mais alguém no viés profético comigo, olha pra alguém e diga pra essa pessoa: vai pra cima, vai pro tanque, vai procurar água. Para de procurar o que Deus pode fazer. Por que, Camila? Porque e se eu te disser que nesta noite Ele está me mandando dizer: eu já fiz minha parte. Se você se lavar, se você fizer a sua, se você for para cima, se você for obediente à direção que eu já te entreguei, você não vai ver eu fazer, você vai ver o que eu já fiz. Tá contigo. Bate na mão de alguém aí agora e diga: tá contigo. Tua cura tá contigo. Tua empresa tá contigo. Teu CNPJ tá contigo. Teu milagre tá contigo. Eu estou autorizado a dizer isso aqui. O que você tá procurando não tá no céu, já tá na terra. É tudo que dois de vós ligardes na terra. É tudo que dois de vós ligardes na terra será ligado no céu. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: se você fizer sua parte, você vai descobrir que eu já fiz a minha. Bate na mão de alguém e diga: tá feito, tá feito, tá feito. Quem pode ver pelos olhos da fé aquilo que o meu Deus já fez? Não é o que Ele vai fazer, é aquilo que Ele já fez. Bata na mão de alguém e diga: tá feito, tá feito. Atravesse, segue a direção, obedece a palavra que Deus te deu lá no início do ano. Vai pro tanque. Mas não, a gente quer dar uma de Gideão. Que mané Gideão, irmão? Gideão não tinha o que a gente tem não, irmão. O que Gideão não tinha que a gente tem? Gideão precisava dessas confirmações: velo seco, terra molhada. Se amanhã o velo de lã estiver seco e a terra estiver molhada, então é porque Deus está comigo. Aí Deus está bom, vou molhar tudo em volta e vou deixar só o velo seco. Olha, Deus fez o que eu pedi. Então agora, para eu ter certeza, eu quero vê-lo molhado e em volta tudo seco. Ele fazendo prova com Deus, pedindo sinal. Aí no outro dia, sabe como é que Deus fez? Vê-lo molhado e tudo seco. Não é sinal que você quer, é uma desculpa para não fazer. E é por isso que você fica pedindo um monte de sinal, porque no fundo você já sabe o que é para fazer. E é por isso que essa lama continua aí, esse desconforto continua aí. Camila, quanto tempo demorou a cura daquele cego? A cura daquele cego foi rápida. A pergunta que a gente tem que fazer não é quanto tempo a cura durou, é quanto tempo ele demorou para descobrir que estava curado. Alguém está ouvindo isso aí? Vou falar de novo. Não é quanto tempo ele demorou para ser curado. Se Jesus botou a lama com a mão no olho dele na hora, ele foi curado quando, gente? Na hora. Então a pergunta não é essa. A pergunta não é quanto tempo demorou para ele ser curado. A pergunta é quanto tempo ele demorou para descobrir que já estava vendo. E aí dá para calcular rapidamente. Vamos supor que se ele é um preguiçoso, ele deve ter me curado. Exemplo, tá? Tô flutuando aqui, ó. Já são 10h30 da manhã.
espera da 11, né? Depois que der 11 eu vou lá no tanque. Então vai ter 30 minutos aí de espera, porque só vai descobrir daqui a 30 minutos que você está curado. Mas não foi assim. Esse homem tem uma característica que, como crentes que acreditam em milagres, nós deveríamos ter também. Que característica é essa, Camila? Obediência irrestrita e imediata. Porque obediência tardia é desobediência programada. Ele levantou a ideia textual, a interpretação textual é que Jesus jogou lama e disse para ele: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. E o texto diz: e ele foi. Então o que o texto está sugerindo? Que Jesus jogou a lama e na hora que deu a direção, ele foi na direção. Quando ele foi lá, meu irmão, e ele se lavou, ele enxergou. Então eu não sei quanto tempo ele caminhou dali até o tanque, dada as circunstâncias do momento dele. O que eu sei é que quando perguntam para ele assim, ó, que levam ele para a sinagoga para saber o que está acontecendo, perguntam assim para ele, ó, como é que você foi curado? Aí ele diz assim: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e estou enxergando. Aí os homens vão dizer assim para ele: esse Jesus aí é um mentiroso, nós não acreditamos em você não. Chama o pai e a mãe dele para a gente ver primeiro se ele era cego de nascença mesmo. Aí chama a mãe e o pai. Aí a mãe e o pai entram na sinagoga e os doutores estão ali interrogando os pais. Esse moço aí é vosso filho? É nosso filho, sim senhor. E ele realmente não enxerga? Desde criancinha, nasceu assim. E agora como é que os olhos dele se abriram? Aí o senhor pergunta para ele que ele tem idade. Aí chamam ele de novo. Chama o homem que dantes havia sido cego. Aí colocam ele lá de novo. Fala aí, como é que você foi curado? Aí ele diz assim: eu já falei. Vocês querem ouvir de novo? Por quê? Querem ser discípulos de Jesus? Porque aí os homens ficam: nós não, nós somos discípulos de Moisés, vai tu ser discípulo dele. E aí quando ele sai da sinagoga, Jesus está esperando ele do lado de fora e pergunta para ele: homem, tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Ele diz: eu creio. É como crerei se eu não sei quem é? E Jesus diz: é o que fala contigo. Aí ele diz: eu creio. Creu na hora. Veja, a maior transição da vida dele aconteceu quando ele tinha 40 anos. 40 anos. Só que foram 40 anos sendo cego. Fala pra mim, gente, 40 é muito ou pouco? De vida, estamos falando de tempo de vida, não é? Eu tenho para mim que 40 é o auge da idade da maturidade. Você ainda não tem a desesperança que é comum do ancião que já não espera muita coisa, mas também não tem a imaturidade ou a ansiedade da jovialidade. Me parece que 40 é o período ideal para o equilíbrio. É uma impressão só minha ou mais alguém tem essa impressão? Tanto é que o ciclo e esse número na Bíblia, ele é um número de antes e depois, né? Você vai perceber isso em textos do Antigo e do Novo Testamento. Então ele tem mais anos antes daquele momento sendo cego do que enxergando. Mas diga para mim, tu acha que ele tem mais vida antes ou vai ter mais vida agora? Agora. Você acha que ele tem mais experiência antes ou vai começar a ter maiores experiências agora, depois do milagre? Agora. E isso tudo aconteceu em um único dia. Então vou perguntar para você: quanto tempo demorou para isso tudo acontecer, para uma vida transicionar? E aí você vai me responder de acordo com o texto bíblico: um dia. Quanto tempo demorou? Quando foi que tudo mudou? Um dia. Aí eu te digo, o que tinha de diferente nesse dia se ele era o mesmo cara, no mesmo lugar, pedindo sempre a mesma esmola? Nesse dia, não era onde ele estava, mas era quem passou por ele. E agora eu pergunto à igreja: quem passou por ele? Quem passou por ele?
mesmo lugar, mesmas pessoas, mesma esmola, mesma deficiência, mas agora está passando um homem diferente. E este homem vai olhar para ele e vai dar para ele uma chance. Qual a chance? De viver um milagre, aonde será temporariamente incômodo, inconveniente, mas vai trazer um antes e depois na vida dele, porque ele vai obedecer a palavra na hora, ele vai na direção que Jesus mandou na hora, ele não vai se lavar no outro dia, ele vai se lavar hoje. Um homem desse é um homem que entende que está diante de uma oportunidade de mudar a vida em um dia. Eu vou liberar essa palavra profética. Quem vem comigo, levanta a mão direita o mais alto que você puder. Eu vou fazer melhor. Fica de pé num salto de glória agora, se você crê. Eliezer, amigo, chega aqui mais perto, por favor. Quando eu terminar de liberar essa palavra, libere o refrão de uma canção que o Espírito de Deus te inspirar. Levante a mão direita o mais alto que você puder, igreja. Não levanta de qualquer maneira, só porque eu estou pedindo, não, gente. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Eu não vim falar de mim, eu vim falar de Jesus. E Ele me envia nessa noite como profetisa no vosso meio. Creia nisso e você vai prosperar nessa palavra. Levante a mão direita com fé, coloca a esquerda na mesma altura, vamos. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai deixar a mão parada no ombro dele. E não fica sem graça não, deixa a mão no ombro pesar, que é para ele sentir uma imposição profética sobre ele. Quando eu disser 3, você vai dizer a ele: se lave agora, vai se lavar hoje mesmo. Pare de ficar pedindo sinal para onde Deus já te deu direção. Você vai estender a mão e vai orar com ele. Vai orar com ela dizendo: Senhor, mostra onde tu já jogou a lama. Mostra onde ele precisa tomar uma providência ainda essa semana. Vai tirando toda a letargia. Use essas palavras que eu estou liberando em oração agora. Você vai dizer: repreende a letargia, a negligência, a preguiça, a mornidão. Nos dá uma obediência restrita, nos dá uma obediência imediata. Vai repreendendo a paralisia, vai repreendendo, Senhor. Eu não quero ver em dezembro aquilo que tu já me deu desde janeiro. É hoje mesmo, é a partir dessa semana. Quando eu disser 3, bota a mão no ombro do vizinho e diga: vá se lavar. É 1, é 2, é 3. Bota a mão e diga: se lave, se lave. Ore com ele, ore com ele, ore com ele. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por